E aí, gente de mente aberta, tudo bem? Tudo jóia? Tudo tranquilito? Por favor, não esqueçam de curtir o vídeo para que o YouTube volte a recomendar o canal. Não por minha causa, vocês sabem que já devem ter acompanhado nos vídeos anteriores, eu não tenho o hábito de ficar pedindo compartilhamento e curtida, não tenho esse hábito. Mas é que tem algumas consultas, ainda mais agora que o tarô terapêutico encerrou, é importantíssimo que esse conteúdo de consultas continue chegando nas outras pessoas, além de vocês. Por quê? Porque tem muita gente que pode até ser que venha conhecer meu canal depois, mas não vai ter a oportunidade de se consultar. Mas, ao ouvir as consultas que já foram feitas, já vão ter uma expansão de consciência bem grande, entendeu? Então, eu quero deixar aqui com vocês agora essa consulta incrível e muito emocionante também, que eu fiz na semana passada para Tainá. A Tainá permitiu que eu divulgasse o nome dela, isso vai facilitar um pouco na hora de editar o vídeo. E esta consulta tem a ver, obviamente, né, com laços familiares. E eu duvido muito. Aliás, né, Fernanda, tu não pode garantir, mas eu tenho quase certeza de que muitos de vocês vão se emocionar também. Fiquem com Deus, se cuidem direitinho, bom vídeo, bom aprendizado e bom despertar da consciência. Um beijo. Nesse primeiro momento da consulta, sou eu que vou falar contigo sobre o que tu mostra para mim que está no teu consciente ou no teu inconsciente, de que época que é, se isso aqui é bom, é que tudo é bom, tá? Dependendo do que tu me disser aqui, que eu tô com algumas dúvidas, caso tenha acontecido, tudo é bom. Tudo é bom, não importa o que seja. Inclusive, não sei se tu assistiu um vídeo que eu gravei no YouTube chamado O Mal é o Bem Disfarçado. Deus, que é tu, fez toda a criação e viu que tudo era bom. Tudo. Ah, mas a violência, tudo, sem exceção. Ah, mas o assassinato, tudo. Ok? Então, às vezes a gente interpreta de uma determinada maneira negativa porque não tem acesso, não tem conhecimento da coisa de forma mais ampla, tá? Então, eu vou te mostrar o que está no teu inconsciente. Às vezes nem está no inconsciente da pessoa, está no consciente dela já. Ela já sabe de tudo isso, só não sabe lidar, ou só precisa de mais uma informação para poder lidar ainda melhor e se resolver com relação a ela mesma, as emoções que ela tem e tudo mais, entende? Então, às vezes a pessoa já tem o conhecimento, só precisa de saber de mais um detalhe para poder resolver a coisa toda. Eu faço a minha parte falando o que está na tua mente e no teu coração, e depois a gente vai esclarecer o ego que talvez tenha marcado a consulta para fazer perguntas que não tem nada a ver com o que eu narrei aqui. Deu para entender? Eu não sei o quanto que tu me acompanha no YouTube, mas eu costumo dizer que quem assiste os meus vídeos lá, que eu compartilho a mesa de consultas, já praticamente está formado tarólogo, né? Dependendo de quantos vídeos tu assistiu, tu já sabe que a tua mesa é esse retângulo de cartas que tá no meio da foto. Tu é aquela mulher lá em cima, vestida de branco, que eu circulei de verde. Aquela mulher é a carta 29, lá não é a tua posição é casa 29, lá embaixo, onde tu colocou uma criancinha. Quando a pessoa que me procurou coloca uma criancinha lá na casa dela eu digo na posição da mesa. A mesa é feita de 36 casas, 36 posições. Quando a pessoa coloca ali uma criancinha, ela tá falando de infância, quer dizer, não é uma regra, né? Mas é ela enquanto criança. É a criança interior, é a infância dela, é ela enquanto filha, tá? Então, assim, a tua mesa tem basicamente e praticamente um tema, um foco, uma situação principal. Não que não hajam outros, mas o principal aqui é um tema só, uma situação só para a gente poder conversar contigo, tá? Para te elucidar um pouquinho mais, só isso. Então, tu colocou lá embaixo uma criancinha na tua casa, uma criancinha para te representar. E tu se pôs na posição 14 da mesa. A posição 14 é de pessoas inteligentes, é de pessoas muito espertas,
É de pessoas que têm uma astúcia muito grande, né? Um poder de observação muito grande. Só que em volta de ti, apesar de tu estar numa carta, numa posição que te favorece intelectualmente, né? O que poderia facilitar bastante para que tu conquistasse pessoas, para que tu conquistasse muita coisa na tua vida, com essa inteligência, com esse poder de observação. Então, assim, aquela capacidade de captar o que a outra pessoa está sentindo só de olhar. Então, a observação, a sensibilidade faz muito isso, tá? Isso poderia te ajudar, mas também poderia dificultar um pouquinho. Eu não sei em qual dos dois polos tu tá vivendo, como Tainá. Isso aqui podia te favorecer dessa maneira que eu acabei de dizer, inclusive favorecer, por exemplo, em concursos, provas, né, inteligência, concentração e foco, ou o oposto, não conseguir ser inteligente, seja lá o que isso significa na tua cabeça. Não conseguir ter foco, tu sai em volta de cartas de ansiedade. A carta da lua, perto de ti, tem 2 significados, no mínimo. A tendência a uma profissão que tenha a ver com a mente inconsciente, mas não tem a carta do livro ali perto combinada. Mas poderia ser, sim, por que não, né? Aqui é meio complicadinho. Na fase adulta, em virtude de uma infância, que eu vou narrar aqui para ti, tu poderia acabar inconscientemente tentando se curar do que aconteceu, ou sendo terapeuta, ou fazendo terapia. E aí tu vai trabalhar em qualquer outra coisa. Aqui tem várias possibilidades de trabalho, carreira e dinheiro aqui. É muito ampla a gama de possibilidades para onde na fase adulta tu poderia ir, tá? Mas tem algumas profissões principais, mas o que eu quero que tu entenda é que ninguém tá mandando tu ir para essas áreas. Ninguém tá mandando tu ir. Ninguém tá dizendo que tem um destino pré-definido para ti, que quando tu chegasse aqui, se chamasse Tainá, né, ao nascer, quando crescesse, tinha que trabalhar. Não tem nada a ver com isso. Isso aqui eu já falei no YouTube. A nossa consciência, ela é autolimpante. Ou seja, a gente, entre aspas, suja com traumas, problemas emocionais, crenças limitantes e tudo mais. E aí depois, se isso começa a atrapalhar demais, a dificultar os nossos resultados, a gente tem que limpar então. E a nossa mente sabe para onde ir para conseguir limpar. Então, ou tu iria para uma profissão onde tu faria atendimento, atender as pessoas com relação à ansiedade, ou tu seria a pessoa ansiosa que precisaria de terapia. Eu sei que ouvindo assim parece ser muito vago. Eu sempre digo isso para as pessoas, eu sinto muito, mas é assim que funciona, tá? Não existe uma regra engessada. Não é uma regra, Fernanda, não sou. Tá joia, era só probabilidade. A carta da lua do teu lado, então, além de falar de tu poderia ser psicanalista, psicóloga, terapeuta holística, eu não sei, porque a carta do lírio tá bem longe de ti. Mas não dá para descartar a possibilidade, porque qualquer tipo de terapia no teu caso aqui vale. Assim como vale qualquer tipo de terapia que tu iria fazer. Não interessa se é medicina tradicional, para poder resolver essa questão da ansiedade, do controle aqui, o sentimento de rejeição, né, que gera tudo isso. Ou se tu iria para medicina alternativa, para nós tanto faz se tu vai fumar uma maconha ou se tu vai tomar um antidepressivo. Não estou com essa frase de maneira alguma incentivando a Tainá a fazer uma coisa ou outra. Nem faço nas minhas consultas a apologia ao que quer que seja. O que eu disse nessa frase foi com o intuito de que ela compreendesse que a consciência dela é livre para decidir de que forma ela iria se curar. É sobre isso. E não esqueça, semelhante atrai semelhante. Tu tá fazendo uma consulta com uma pessoa aqui que também tem ressonância com a tua consciência, ok? Então a carta da lua fala da profissão e também fala de ansiedade. Agora veja bem, ou tu é assim desde criança, da infância da Tainá mesmo, ou tu só traz de vida passada. A gente vai ter que falar de vida passada aqui pra ti, tá? Peraí que o áudio já tá muito longo, eu vou deixar tu ouvir esse aqui primeiro. Eu não quero que tu pense que só tinha aquela profissão.
Tu poderia trabalhar com qualquer outra coisa, por exemplo, mas ninguém escreveu isso para ti. É de acordo com o teu inconsciente para ele poder se limpar. Ele iria para alguma área que tivesse a ver com medicina. Na tua diagonal superior direita, de quem tá vendo a foto, tem uma árvore. Em cima de ti, tu vai achar uma árvore, tá? Aquilo ali é uma médica. Tu poderia ser médica na vida atual. Não, podia ser médica. É que ali fala tanto de saúde mental, né? Porque tu tem a árvore que fala de saúde, né? No caso da tua leitura, e uma lua do teu lado. Então, saúde com lua, saúde mental, porque a lua tá falando da mente. Ah, podia ser esquizofrênica também. Podia ser a médica e podia ser a paciente. Aqui tem muito essa pegada de médico e paciente, médico e paciente. E também tá relacionado com o teu passado, tá? Então tu poderia ir para a área da medicina também, mais voltada para maternidade, onde tu tivesse contato com mãe e filho, mãe e bebê, obstetrícia, até poderia ser ginecologia também, né? Tem que ter bebê, mãe, gestação, gravidez. Teve uma outra moça que teve uma situação aqui parecida com a tua, e ela podia. Ela disse, Fernanda, eu não. Ela trabalhava num berçário, então ela não era médica, ela não era obstetra, ela não era. Não era técnica em enfermagem, ela trabalhava num berçário. Também tem a ver com mães e bebês dando à luz, entendeu? Então podia ser o teu caso também. Então, assim, Fernanda, eu sou vendedora de chip da Oi, então assim, eu não trabalho em medicina, não tem nada a ver com bebê, e tá tudo bem. Não foi, não foi. Não significa que a leitura tá errada. Significa que no meio do caminho tu se resolveu em relação a isso aqui e não precisou ir para se limpar. É só isso, tá? Deixa eu ver o teu áudio aqui, porque vai que tem alguma pergunta. O que eu acho meio difícil, porque nem comecei, como é que vai ter pergunta, né? Aí eu já continuo no outro, peraí. Fernanda, você não tá falando nada que não faça sentido. Até agora, tudo que você falou, eu tô entendendo perfeitamente. Eu sou muito ansiosa, todo mundo fala que eu sou muito inteligente e eu sou psicóloga. Eu sinto exatamente isso, que às vezes a inteligência, ela não me ajuda, ela me atrapalha. Eu não consigo me relacionar às vezes com as pessoas, sabe? E todo mundo fala, ai, você é tão inteligente, não sei o que, mas eu não sinto isso. Misericórdia, eu sou psicóloga, mas minha primeira formação foi como técnica de enfermagem, e o que me levou para a área da saúde é porque meu sonho era fazer medicina e eu queria ficar na obstetrícia. Ai, que horror, tá tudo aí. Show, beleza. Então tá, tu foi para a área da psicologia, então. Bom, melhor ser psicóloga do que ser paciente, né? E de vez em quando a gente precisa também, entendeu? O que eu quero dizer é que é melhor ser médico do que ser louco? Nossa, se bem que. Enfim, comentário idiota. Eu coloquei ele mais pertinho para tu poder enxergar as cartas, tá? Ali fala de duas coisas, tá? A possibilidade de tu ir para a área da medicina, trabalhar, que é o que a carta amarela fala, e estando na posição 5, que pertence à carta da árvore, tu poderia ser médica, mas também fala de outra coisa, tá? Tu tá trazendo no teu inconsciente uma informação de uma vida passada onde isso aqui é para eu poder te explicar o sentimento que talvez tu não tenha agora quando tá falando comigo. Talvez já tenha sido resolvido, que era o que geraria a ansiedade, poderia gerar depressão e inclusive o excesso de controle. Isso aqui é uma coisa que eu tive que aprender também, tá? E que eu fazia no passado equivocadamente, só dava merda na minha vida. Não é para controlar a vida dos outros. É para controlar a tua própria vida. As tuas atitudes, os teus resultados e deixa o outro viver o que tá vivendo. É isso. Só se te pedirem a tua opinião. Aí sim, tu senta o sarrafo, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, dá uns puxão de orelha, dá uns peteleco na pessoa, dá a tua opinião mesmo. Tem a tendência crítica aqui também, né? Então eu entendo bem disso também. Por causa da necessidade de controlar para que as coisas sejam do teu jeito, porque tu não gosta de perder. É a dificuldade de perder, porque a perda tu tá associando inconscientemente, isso aqui eu já falei no YouTube, tá? A rejeição.
a abandono. Da onde que vem essa sensação de abandono e de rejeição? De uma vida passada onde tu tá mostrando pra mim que a tua mãe, e ela mesma tá dizendo que é esse ursinho barrigudinho aqui marrom, tá? Que eu circulei ali embaixo, que é o que poderia, por exemplo, te dar sobrepeso, né? Ele tá acima do peso, aquele ursinho ali. Não é uma regra, mas poderia. Mas tu tá trazendo no teu inconsciente, eu vi que tu escreveu alguma coisa, mas eu não vou ler, porque senão eu vou perder o raciocínio. Eu tô olhando lá pra mesa, tá? É que a visão periférica viu que chegou um texto. Tu tá trazendo no teu inconsciente de uma vida passada e a tua própria mãe do passado tá dizendo que foi um parto muito, muito difícil teu no passado, com complicações muito, muito graves, onde foi necessário fazer uma escolha. Imagina se a medicina de hoje em dia, a nossa, já tem suas limitações. Imagina a medicina do passado lá, né? Meu Deus do céu. Se bobear não tinha nem anestesia, né? Ixi, uma série de recursos que não tinha. Então, o parto da tua mãe, não o parto da tua mãe, o teu parto foi muito, muito difícil, muito complicado, com risco de vida. Aquela carta amarela em cima de ti fala tanto da possibilidade de tu trabalhar na área médica, quanto está falando da informação que está no teu inconsciente, que é uma cirurgia. Aqui são 3 informações, então, né, Fernanda? Que foi o parto no passado. A cesariana é uma carta de corte, a foice corta, e tá na área da saúde, a gente tá falando do teu parto ali também. Que foi feita uma escolha. O médico daquela época pediu pro teu pai escolher entre a tua mãe ou tu. Ou só uma das duas podia sobreviver no passado. E, e o teu pai tomou a decisão, porque afinal de contas a tua mãe estava inconsciente, a tua mãe não tinha condições de decidir, ela tava perdendo muito sangue, ela estava perdendo energia vital, vocês duas estavam indo embora, entendeu? E aí os médicos chegaram pro teu pai e disseram, olha, escolhe uma das duas vai ter que... E o teu pai escolheu tu, não para viver, mas para, entre aspas, ser sacrificada, entendeu? Ele escolheu a mulher dele. E eu quero que eu sei que talvez tu não tenha, tu pode ter passado por tudo isso de novo na vida atual, tá? Eu sempre digo para todo mundo que se consulta comigo, o que eu tô te dizendo agora pode sim se repetir se tu não solta. Inclusive é só tu assistir a última consulta que eu postei lá no YouTube e tu vai ver que o que eu tô falando para ti eu falei para aquele consulente lá também, né? Aquele que tinha a informação do inconsciente de eu quero voltar a ser filho, eu não quero ser pai. Enfim, vai lá assistir se quiser. Então, poderia se repetir a história? Poderia. E aí, se repetiu, eu tenho que falar não só para Tainá, mas também para a moça do passado. Não, né, Fernanda? Como é que vai se repetir se tu tá falando com a guria? Mas de repente o que se repetiu foi o parto, entendeu? Complicado, risco de vida, aquela coisa toda. Aí eu quero que tu entenda, ou pelo menos a moça do passado, que na cabeça do teu pai do passado, um filho, a gente consegue ter outro. A gente consegue resolver essa questão do filho. Agora ele não ia conseguir resolver essa questão da mulher. Entende? A minha esposa é uma só. Claro que o filho também é uma só. Mas o filho, tu não criou ainda um vínculo emocional tão grande quanto criou da esposa. Então, por isso que ele escolheu a esposa. Porque filho, ela estando ali, eles podiam ter outro. E foi aí que tu colocou no teu inconsciente o sentimento de rejeição e de abandono porque não te escolheram. Tu não foi escolhida. No teu inconsciente tá assim, mas é que tu é como se tu não estava percebendo que existia um risco ali. Aí eu vou fazer um questionamento para a moça que tu foi, que ela tá me escutando, o nome dela é Tainá hoje, entendeu? Ela sabe que é Tainá, a Tainá é que não sabe que era ela. Então eu tenho que conversar com vocês duas ao mesmo tempo. Tem coisas que eu vou falar que não vai fazer sentido nenhum pra Tainá. Aí tu já sabe, a Fernanda não tá falando pra mim, tá falando pra pessoa que eu fui, tá? Tá, e aí como é que ia ser? Tu queria porque queria ser escolhida. Mas tu já parou pra pensar que tu ia nascer sem a mãe? Tudo bem pra ti então se a tua mãe morresse? Porque pra ti era muito importante ter sido escolhida.
Aí tu tá pensando só em ti, tu não tá pensando na mãe? Nananana. Enfim, tá? Fica aqui como questionamento. Aí o que que acontece? Guardou isso, essa mágoa profunda, esse rancor profundo dos pais, principalmente da tua mãe. Mas Fernanda, como que eu tô? É que aqui tem uma mágoa do pai, sim, pela escolha que ele fez, mas tem muito mais da mãe. É porque na tua cabeça tu acha que foi a tua mãe que manifestou essa doença, esse problema, e aí não te quis inconscientemente também é, né? A gente não manifesta as coisas no nosso corpo à toa. Tem alguma informação no inconsciente? É uma coisa mais antiga entre tu e a palavra mãe. Não é tu e a tua mãe. É a palavra mãe. Então tá aqui no teu inconsciente. Eu não fui escolhida. Na hora do parto, priorizaram outra pessoa e não eu. Preferiram me matar. Peraí que tá muito grande o áudio. Meu nascimento nessa vida foi complicada. Inclusive deixei algumas marcas no corpo da minha mãe, né? Por escrito, ela disse que a complicação do parto da vida atual dela, lógico, né? Foi porque ela nasceu com o cordão umbilical enrolado no pescoço. É por esse motivo que tu tá focando no parto, na complicação do parto, na relação escolha entre mãe e filha e os médicos com a medicina limitada, todas essas informações estão no teu inconsciente e tu precisa limpar. Por que que precisa limpar? Porque tem alguém fora de ti dizendo que tu tá errada? Não, se tu quiser manter essas crenças aí, essas memórias dolorosas, mantém. Só que elas não te ajudam a ser feliz, pelo contrário, elas só causam sofrimento. E a tua forma original, assim como a minha e de todo mundo, não é sofrimento, é amor incondicional. O que que é amor incondicional? Aceitar absolutamente tudo o que aconteceu, porque tu quis. Ai, Fernanda, eu não quis. Eu sei, eu entendo. É que a coisa é muito mais profunda e a gente não tem tempo para você, de repente, abordar 10 vidas contigo para saber onde que isso aqui começou, para tu ter chegado até esse resultado. Mas foi tu que foi criando, criando, criando e até chegou até essa criação aqui. Então, como tem no teu inconsciente a relação mãe, filho, né, bebê, parto, complicação do parto, morte de bebê, por isso que tu poderia ir para um berçário, é, ser obstetra, aquela coisa toda que eu falei ali, né? A maternidade, para poder ressignificar a palavra mãe e filha, entende? Precisava pelo menos ter contato com esses símbolos para se curar. Quanto mais contato eu tenho, e desta vez eu me sinto feliz em estar perto dessas duas figuras e vejo beleza na relação dessas duas pessoas, eu ressignifico o meu passado. Entende? Então tem a questão aqui do teu parto ter sido doloroso. Eu tinha um monte de carta para te mostrar aqui, porque eu gosto de explicar tudo muito bem explicadinho. Mandar uma carta que nem eu fiz ali em cima, circular, explicar para a pessoa, mas a gente não tem tanto tempo. Agora vamos lá em cima, na última foto que eu te mandei, tá? Então, em cima de ti tem uma foice amarela, de um lado tem a árvore e do lado oposto tem o que a gente chama de carta do caixão. Nem é um caixão aquilo lá, mas a gente chama de a carta do caixão. Caixão é madeira, aquela coisa toda. Aquilo lá é um sarcófago, é um túmulo, é um túmulo. E essa carta do caixão, que representa perda, luto, falecimento, né? Tá falando tanto que tu morreu no passado. Aquela carta do caixão tá na posição da mesa que fala de família, da casa, do lar da pessoa. Então tu tá dizendo ali que no passado tu faleceu, tu foi um bebê falecido da família. Mas aquilo ali também poderia se projetar na vida atual. Se isso aqui que eu vou te narrar aconteceu na vida atual, é que assim, ó, é que se não aconteceu ainda, eu vou te assustar. Eu não tô dizendo que é uma previsão. Como eu te disse antes, o futuro pode ser mudado. É só mudar a tua antena aí vibracional que tá pensando de forma negativa, que ainda tá se sentindo rejeitada, que ainda tá se sentindo abandonada, que tu consegue mudar esse resultado aqui. Se tu não consegue mudar a tempo, como eu disse antes, vai acontecer.
E não é porque alguém fora escreveu essa história, é porque tu tá gerando isso a partir da dificuldade de soltar o passado, entendeu? Então ali poderia haver a probabilidade de na vida atual a mãe, tua mãe, na vida atual fazer uma escolha. E a escolha dela desta vez é tu. Ou poderia acontecer algumas coisas aqui, tá? Se o universo é feito de infinitas possibilidades, por que a tua vida iria ser feita de uma ou duas só, né? É de infinitas também. Mas eu não tenho tempo para calcular tudo, nem criatividade para poder saber o que eu ia criar aqui. Podia haver a possibilidade, então, de a tua mãe ter falecido no parto. Não, a tua mãe, é assim que se diz? A mãe ter falecido no parto? Não no parto dela, no teu parto. Na hora que foi te parir. Aí ela falece como forma de compensar o que aconteceu no passado. Porque ela sofreu horrores com o teu falecimento. Porque ela queria muito ter tu. Então foi uma dor absurda, absurda, absurda. E dentro dela também, no passado, havia a culpa de ter que fazer uma escolha. Ela pelo menos carregava no inconsciente dela a culpa de ter sido ela a escolhida. E inclusive ela culpou o marido pela escolha, que é muito complexo, né? Então, na vida atual, esta mulher viria, porque vocês quiseram retornar juntas, né? E aí vem a questão, eu não sei se tu conheceu a tua mãe, porque se ela na hora de te ter, ela ia escolher tu, ia se repetir a história, mas desta vez ela ia ir embora. E ela ia ir embora, falecer, sem que o marido tivesse tempo de escolher de novo, porque senão ele ia escolher ela de novo, entendeu? E aí tu ia morrer de novo. Então ela retorna nessa vida para compensar a escolha que fez no passado. E escolhendo a tua vida ao invés da dela é uma forma dela te dizer assim: eu te amo. Não briga com Deus, não briga com nada, porque foi a escolha da tua mãe. Ou ela não falece no parto, ela consegue ter uma vida relativamente longa contigo, porque ela quis te conhecer, ela quis ter relacionamento contigo, ela quis curtir a vida que ela não curtiu no passado, mas ela ia ter que ir embora, porque ela encarnou com essa decisão: eu vou deixar a minha filha e vou embora. Na cabeça dela, ela tem que morrer. Então, aquele caixão lá na casa da família fala de tu, na família, então, no passado ter falecido e ter deixado a família de luto, ao mesmo tempo em que era uma probabilidade na vida atual de a tua mãe, então, deixar vocês de luto. Fernanda, a minha mãe, ela tá aqui do meu lado, inclusive, escutando a consulta. Dá para mudar isso aqui. De que forma? Explicando para a véia, né? Que ela não precisa pagar assim a ferro e fogo, olho por olho, dente por dente. Ah, só porque tu faleceu no passado, agora ela tem que falecer. Não precisa ser assim. Inclusive, aquela carta amarela em cima de ti fala que na tua consciência e na consciência da própria mãe do presente, ela poderia falecer em virtude de uma cirurgia. A carta da foice, na casa 5, que fala de saúde, tu podia ser uma cirurgiã também. Fernanda, tá certa. A obstetra faz cirurgia, ela tira o bebê lá de dentro. É uma cirurgia, lida com bisturi, né, com corte. Então, as duas estão falando aqui de uma cirurgia, onde ou ela falece no parto, na cesariana, seria uma cesariana pelo menos, por isso que é muito difícil, não seria um parto normal. Ou ela falece de uma outra cirurgia aqui. Então, assim, se ela estiver neste momento em que tá ouvindo, ou eu espero que tu não converse com ela, tá? Se ela estiver viva, não fala essas coisas pra mulher. E nem te abala também. Só conversa, sei lá, não sei, não posso interferir nisso aqui. Se tu vai conversar com ela sobre essa consulta,
Não tem necessidade de falar. Não tem necessidade de falar. Ah, mas Fernanda, se eu não falar, ela pode acabar falecendo amanhã ou depois e vai me deixar sozinha. Aí vem o teu aprendizado de não controlar. Porque está fora do teu controle. É uma decisão da pessoa e é uma decisão inconsciente. Ela pensa que isso é o correto a ser feito. Eu sinto muito pelo que aconteceu no passado. Não fui eu que fiz a escolha. Não se sinta rejeitada, não se sinta abandonada, não precisa ter essa necessidade de controlar, esse medo de perder, essa ansiedade, essa coisa toda, porque eu te escolhi, né? Quando eu decidi me reproduzir com o teu pai no passado, foi uma escolha te ter, mas não foi minha escolha, consciente pelo menos, né? Ter vivido e ter abdicado da tua vida. Então eu retorno como forma de prova de amor, te deixando aqui e indo embora. Dessa vez eu abdico da minha vida para dar a vida para ti. Então tu poderia não ter conhecido a tua mãe porque foi uma escolha dela. É uma forma dela ficar tranquila com a própria consciência. E não tem nada que tu possa fazer, não tenta controlar. Não tenta entender. Quer dizer, entender tu pode, mas não tenta controlar. Lá no outro baralho, porque eu uso os 5 ao mesmo tempo, tu também tá falando ali, ó. Tu sempre se coloca perto da mãe, a criancinha, tu e o ursinho barrigudinho marrom. Eu torno a dizer, o ursinho barrigudinho marrom tem vários significados, tá? Mas combinado com a carta da lua de novo, que sai o ursinho barrigudinho ali, né? Tanto na tua mesa quanto no outro baralho tá do lado da lua, tá vendo ali uma lua azul? Tu também tá perto da lua, tu tá perto da criancinha, tudo isso fala do motivo da tua ansiedade, que tu veio do passado, né? A consciência de que eu quero nascer, eu quero ser escolhida, e aí não foi de novo, e aí acumulou rejeição e abandono. Mas aí tem todo um contexto que não foi analisado por ti por causa do teu nível de consciência. A vida não era só sobre tu chegar. E esse também é um dos motivos pelos quais tu poderia ser algum tipo de terapeuta. Para entender a consciência das pessoas, os problemas das pessoas, os pontos de vista das pessoas, entender o lado emocional e mental delas, entendeu? Porque tu veio do passado só culpando a mãe e o pai por tu não ter nascido. Mas e o sentimento do pai pela mãe? Tu não viu. O risco de vida da mãe, tu não viu. O luto que ia ser gerado ainda maior com a morte dela. Não que com a tua morte não tenha sido uma dor profunda para os teus pais. Fernanda, a minha mãe morreu na cirurgia. E o medo que eu tinha era de como eu ia ficar. A gente tem uma conexão muito grande. E eu tenho a impressão de que ela escolheu ir embora, sabe? Porque ela dizia isso às vezes. E é muito difícil. Tem 4 anos que ela se foi. E essa sensação de abandono eu carrego a vida inteira. E depois que ela se foi, piorou. Vamos lá. Então ela já faleceu, né? Bom, eu sinto muito, tá? Se tu tá aí, né, grande, firme e forte, então ela já tinha te parido. Mas que cirurgia é essa aqui que tá na consciência de vocês duas? Eu não tô entendendo a questão da saúde da tua mãe aqui. Claro, eu não sou clarividente, né? Mas tudo tá em desenvolvimento. O clarividente não precisa do tarô para ver as coisas e para saber das coisas. Vem tudo na tela mental. E eu tenho sensações, de vez em quando vem algumas coisas na tela mental, sim, mas não ao ponto de eu abdicar do tarô ainda, né? Tem algumas coisas na tua mesa que eu não compreendi, como por exemplo, tem 2 opostos. No tarô tu fala que a relação dos pais era muito feliz, o casamento dos dois era muito feliz. Até te mando as cartas agora para tu poder ver, tá? Um relacionamento praticamente exemplar, com a probabilidade, mas não é uma regra,
deles terem juntos um casal de filhos, tu e um irmãozinho. Fernanda, sua filha única, tudo bem, era probabilidade, em virtude da relação que os dois tinham que resolver entre eles, que aí já não é da tua conta, entendeu? Aí já eu não posso abrir demais coisa que não diz respeito a ti, diz e não diz ao mesmo tempo, tá? É que a relação dos dois é uma coisa antiga. E no outro baralho, tu fala que teu pai e a tua mãe não se falavam, que a tua mãe não falava com o teu pai. Tu tá botando aqui que e ela também tá dizendo, eu cortei a comunicação com ele, eu não falava com ele. Normalmente quando essas cartas saem juntas, eu já te mando aqui, que é no caso da tua mãe ali, né? É o ursinho barrigudinho marrom, a carta da foice e a carta do envelope, é uma pessoa que não fala. Ah, a tua mãe era muda? Claro que não é muda, né? A pessoa é surda, tem deficiência auditiva e isso dificulta a fala, né? Fui ignorante na hora de me expressar, que veio de forma rápida e estúpida, não foi a intenção ser assim. Então, a carta da foice cortando a comunicação é porque ela não ouvia e aí tinha dificuldade para falar, é isso? Problema nas cordas vocais? Minha mãe teve um problema no coração, teve que fazer uma cirurgia, fez a primeira vez, o problema voltou, fez a segunda cirurgia e morreu na mesa de cirurgia. Ela tinha muitos problemas de saúde e eu tenho um irmão que tem quase a minha idade. Meus pais, a princípio, tinham um casamento muito feliz, mas na minha cabeça, o meu pai sempre foi uma pessoa muito opressora. Eu não sei se essa coisa do não falar, tem a ver no sentido de que a minha mãe tentava, acho que equilibrar as coisas para manter essa estrutura no casamento, sabe? Para manter os filhos perto da asa, o marido e tudo mais. Ela tentava mediar as situações ali. Teve um trecho durante a consulta que a Tainá perguntou se eu tinha visto alguma coisa na mesa que dissesse sobre ela gostar de flertar com a morte, ou alguma coisa do tipo. Só que como esse trecho foi muito comprido, então eu editei, e tá aqui ela explicando por que é que ela perguntou se tinha na mesa alguma coisa relacionada a ela flertar com a morte. Justamente por eu sempre senti essa tendência, essa coisa de querer morrer, tipo, de não querer estar aqui, como se a morte, como se eu flertasse com a morte. E aí eu falava isso, né? Eu tinha muito, sempre fui muito deprimida, inclusive eu fui fazer psicologia por causa disso. E a minha mãe tinha muito medo de que ela não estivesse aqui, porque ela sempre me apoiou, e que eu fosse embora. Inclusive, eu disse para minha mãe, se você morrer, porque eu sonhei durante uma semana que ela ia morrer, eu falei para ela, se você morrer, eu vou me matar. E quando ela morreu, eu fiz uma tentativa de suicídio. Eu carreguei um pouco de culpa da minha mãe ter morrido, e algumas vezes meu pai disse, se vocês não fossem tão problemáticos, né? Tipo, como se eu demandasse também. Acho que eu demandei muito emocionalmente da minha mãe. Ela poderia estar aqui. Poderia estar aqui. Depois que eu entendi que poderia ser uma decisão dela, eu me perdoei um pouco, sabe? Mas eu acho que eu ainda carrego um pouco de culpa. É importante, é que tu não ia conseguir evitar, amor. Não adianta. Que nem teve uma vez que foi dito assim pra mim, em meditação, desdobramento, né? Fernanda, além de ter uma série de motivos, não é um motivo só para eu ter vindo estrábica, né? Isso aqui eu já expliquei no YouTube. Tem no mínimo uns 8 motivos que eu já identifiquei até agora. Inclusive o próprio despertar da consciência veio a partir do estrabismo, que eu fui buscar a explicação, que a medicina não sabia dizer, aquela coisa toda, né? Aí foi dito assim pra mim, Fernanda, como forma de autoculpa, de autoflagelo, tu também se pôs assim, além de ser por uma série de outros motivos, né? Então, tá se culpando pelo que fez. Mas, ao invés de ter vindo estrábica, tu podia ter vindo médica para salvar pessoas, podia ter vindo salvar vidas, podia ter vindo bilionária, fazer um monte de doação, criar ONGs. Então, na tua consciência, isso era o correto. Eu tenho que pagar pelo que eu fiz.
E dependendo do nível de consciência que eu tinha naquela época, como é que se paga? Porque eu achava que era assim, eu tenho que pagar pelas coisas ruins que eu fiz. Eu tenho que sofrer. Se eu fiz o outro sofrer, eu tenho que sofrer também. Isso é o correto a ser feito. A tua mãe não é diferente. Então, mesmo que tu tentasse conversar com ela, não adianta. Ela não tinha uma evolução consciencial maior do que essa. Não que não fosse um ser humano incrível, maravilhoso. Porque eu vi ali que é uma pessoa totalmente voltada para a família, né? Talvez até podia ter sido dona de casa, inclusive, né? Podia ter sido, não é uma regra, de tanta dedicação familiar que tinha. Ser um ser humano incrível, maravilhoso, não é o mesmo que ter uma mente expandida. É olho por olho, dente por dente. Eu tenho que fazer o que é certo, e o certo é isso aqui. Mesmo que tu diga para ela o que os meus mentores disseram, tu podia ter vindo de outro jeito, tu que quis vir assim, entendeu? Ela também podia ter uma vida longa junto contigo, com o filho, com os familiares e, sei lá, resolver o passado de outra maneira, mas para ela não. Ela achava que a vida é sobre faz paga, e não é. É a ideia distorcida que vocês têm sobre karma. Karma é uma coisa que eu tenho que pagar, que eu tô devendo pro outro. Vocês não devem nada para ninguém porque o outro não existe. Só existe uma única consciência criando tudo. Não existe eu e tu. Parece que existe Tainá e Fernanda, mas nós somos uma gota só. Pega a gotinha do conta-gota, junta uma com a outra, forma uma gotona. Não tem gotinha separada. Então, se o outro não existe, só existe eu criando tudo e me fragmentando, eu não devo nada para ninguém. Eu estou devendo para mim mesma e para minha própria consciência. Entendeu? Enfim, evoluções que cada um no seu tempo, do jeito que dá. Se ela conseguir, beleza. Então, assim, ó, tira essa culpa daí, porque senão tu vai acabar gerando o mesmo resultado que ela. Daí tu desencarna com uma culpa na consciência, aí na vida seguinte o jeito vai ser. Vamos parar desse looping aí, né? Deu? Parou? Chega dessa coisa de eu vou me matar porque a culpa é minha. Vai resolver alguma coisa? Resolve? Tu acha que o problema ia ser resolvido contigo se suicidando, é isso? Já que ela faleceu, né? A culpa é minha, vou me matar. Viu como semelhante atrai semelhante? Tu também acha que cometer o suicídio é uma forma de pagar pelo que tu fez. Então, já que tu morreu, eu também vou morrer. Então, é a mesma. Incrível, né? Eu sou tudo que há. Não sei se tu assistiu a canalização Eu Sou Tudo Que Há. Eu sou meu pai, eu sou minha mãe, eu sou tudo que há. Então, se a tua mãe veio do passado pensando, se tu morreu porque o meu marido escolheu que tu morresse, nessa vida eu vou morrer então. É a forma mais correta de se pensar. Aí a tua mãe morre, o que que tu pensa? A mesma coisa que ela. Já que tu morreu, a culpa é minha, então eu vou morrer também. Voltaram as duas juntas. Resolveu? Não resolveu. Só tá criando mais problema para vocês. Então, entende como vocês pensam da mesma maneira? Quando tu evolui a tua forma de pensar, onde quer que a tua mãe esteja, ela evolui também, porque vocês são uma coisa só. Uma das duas precisa despertar para essa coisa de eu preciso pagar pelo que eu fiz. Para! Chega de ficar pagando. Vai viver a tua vida, que é a única coisa que a tua mãe quer aqui. A tua mãe, entre aspas, te deu a vida. E aí tu vai morrer? Cara, é burrice, né? Vai viver. Aproveita a oportunidade que tu não teve no passado. É sobre isso. Toda a tua mesa é sobre isso. Quando a gente diz eu sou meu pai, eu sou minha mãe, eu sou tudo, inclusive eu sou meu irmão, eu sou tudo que há, eu penso como eles. Ah, mas Fernanda, eu sou completamente diferente da minha mãe. Tu é igual à tua mãe. É que talvez tu ainda não seja mãe, ainda não se percebeu igual a ela, tu só vai se perceber quando tu for. Ah, mas eu não sou homem, como é que eu sou igual ao meu pai? Tu tá num corpo feminino, mas tu já foi um homem. E quando tu foi um homem, tu era igual ao teu pai. E às vezes tu pensa como teu pai. Eu volta e meia eu me vejo fazendo coisas que eu falei, meu Deus do céu, parece até que o meu pai baixou aqui, né, entre aspas. E olha que eu achava que eu era diferentona dele. Enfim, tá, agora deixa eu te mandar as 4 cartinhas, que é a tua melhor versão, totalmente curada, consciente, que disse, mãe, muito obrigada então. Se tu acha que deve alguma coisa pra mim, ok, mas não pensa mais assim. Eu te agradeço pela vida, por ter me deixado viva desta vez e por não ter desencarnado no parto, por ter me dado o privilégio de ter te conhecido e tal. Eu não sei como é que foi a tua relação com a tua mãe, mas caso tenha sido
conflitante, o que eu acho meio difícil, né? Porque ela tinha tanto amor aqui, queria tanto ter tu, mas vai que, né? Então, assim, se foi conflitante, perdoa. Era o nível de consciência da pessoa. Tenta, pelo menos. É difícil? A gente consegue? Às vezes sim, às vezes não. Paciência. A gente não deve satisfação pra ninguém, a não ser pra nós mesmos. Se conseguiu, conseguiu. Se não conseguiu, bola pra frente. É a mesma coisa que a tua mãe. Onde quer que ela esteja, ela tá recebendo orientações e novos pontos de vistas que ela poderia ter feito para poder resolver essa culpa, esse arrependimento dentro dela sobre o que aconteceu no passado, mas não precisava ter desencarnado. Aí ela vai pensar, é mesmo, podia ter sido desse jeito, né? Mas na próxima eu acerto. É a mesma coisa que tu, então vai viver. Eu vou te mandar as 4 cartinhas, que é a tua melhor versão curada. O que é a tua melhor versão curada? Aquela que agradeceu a mãe, que entendeu o nível de consciência da mãe, que ela precisava fazer isso, não adianta teimar, era o melhor para ela se sentir tranquila, ela precisava fazer isso. A tua melhor versão é aquela que não tenta mais controlar as pessoas e não fica tentando se matar, nem se culpando, nem coisa nenhuma, porque não vai adiantar zorra nenhuma. É essa que tá deixando algumas orientações para ti. Fazendo sentido ou não, eu sugiro que tu guarde, porque às vezes não faz sentido no dia da consulta, vai fazer sentido daqui a alguns dias quando tu expandir um pouco mais ainda a tua consciência. Vai saber, né? Peraí. Primeira orientação, então, para, dentro das tuas possibilidades, tentar reduzir ao ponto de não te prejudicar, né? A ansiedade e a depressão. O controle é uma ilusão. Isso significa que tudo o que você pode fazer é a sua parte da melhor maneira possível e entregar. Tudo o que tiver que acontecer, acontecerá no tempo devido. Acredite que tudo está correto. Essa tiragem aqui foi perfeita e se ajeitará. Isso é ter fé. Essas 4 cartinhas foram tiradas antes da gente começar a consulta, quando eu estava fazendo a tua mesa. E olha que incrível o aconselhamento. Deixe a alegria tomar conta de você. Aproveite as oportunidades, dê valor aos bons acontecimentos, foque neles, inclusive, não fique focando nas faltas, nas carências, nos lutos. Não, foca em momento positivo e alegre. Compartilhe sua felicidade. Mas, Fernanda, eu tô triste. Tá triste porque tá focando no que tá te faltando. Se tu não focar nisso, tu vai se sentir feliz com as coisas que tu tem. O que tu não tem te deixa triste, o que tu tem era para te deixar feliz, né? Retribua com ações, sentimentos e pensamentos a felicidade recebida. O mistério da felicidade é, a cada dia, renascer com alegria, otimismo, esperança e amor incondicional. Vai conseguir? Não sei. Dá para tentar? Dá, né? E essa aqui é sobre rigidez, a necessidade de ser perfeita também, né? Porque no passado, como tu não foi escolhida, e eu entendo muito bem disso aqui também, nessa questão da rigidez, da autocobrança, é algo que eu também trabalho diariamente em mim. Eu sou bastante rígida comigo, às vezes até nem me permito errar. Aí eu tenho que estar atenta e digo, vai tomar uma cerveja gelada, vai tomar um sup na beira da praia, relaxar essa cabeça aí. Às vezes eu consigo, às vezes não. É esse aí o processo. É ter o conhecimento e dentro das tuas possibilidades aplicar. Mas essa questão do rigor, é o de não se permitir ser mais leve, tem que estar sempre tensa, tem que estar sempre se criticando, se julgando, eu não sou capaz, eu não consigo, não vai dar certo. Não, a vida pode ser mais leve se tu sair um pouquinho do controle, nem que seja. E eu sei por experiência própria que quando a gente sai um pouquinho do controle mesmo, coisas incríveis acontecem. Aqui ela enviou por escrito que há anos ela tenta deixar esse tal de controle e que é muito difícil, né? Então aí eu respondi por áudio para ela. Mas eu também, de vez em quando eu dou uma descontrolada. A gente precisa dar uma descontrolada, senão a gente pira. Não dá pra ficar controlando o controle. Senão fica uma coisa muito bagunçada, muito, né? Vou controlar o meu controle, daí tu explode. É só reduzir, relaxar mais. A gente vai continuar sendo controladora, entendeu? Já é às vezes até uma forma de se proteger também. Só tem que tomar cuidado, porque se proteger demais significa que tá machucada, daí tem que cuidar do machucado. O limite, ele é importante, como eu te disse antes. Tem que limitar a forma com que as pessoas interagem com a gente. É isso.
Mas tem coisas que não dá pra controlar e tu tem que dizer, lavei minhas mãos. E é isso, peraí. Agora sim, por qual motivo tu marcou a consulta? Isso é aquilo que a gente tinha que te dizer para poder te elucidar, para que tu tenha a oportunidade de fazer ainda mais curas na tua mente consciente, na tua mente inconsciente, no teu corpo físico, no teu corpo astral, em todos os corpos que tu tiver aí. Eu queria ouvir uma resposta sobre. Na verdade, tem muitas perguntas, né? Mas eu queria, acho que um direcionamento. Às vezes eu tenho vontade de mudar de carreira, sabe? Eu gosto muito de arte, eu gosto muito do teatro, eu gosto muito dessa área. E não é que eu não goste da psicologia, eu amo a psicologia. Eu acho que quando eu tô em processo cuidando de outras pessoas, eu também tô cuidando de mim de uma certa forma, né? E eu aprendo muito, eu evoluo muito com os atendimentos. Mas às vezes eu sinto que eu fico exausta emocionalmente, sabe? Eu acho que eu sinto muito as coisas e isso me desgasta muito. Eu tenho essa percepção também que eu já podia estar em outro patamar financeiramente, mas as coisas não andam. E isso me angustia. E eu acho que eu esperava alguma coisa nesse sentido, né? De tipo, não, o caminho. Mas você disse que isso não é possível, mas eu achei que, tipo, e apareceria isso, né? De alguma forma, assim, apareceria. Lá na terceira posição da mesa, essa casa é a que diz para mim se vai ter alguma mudança ou não na vida da pessoa, se as mudanças vão acontecer de forma rápida ou não. E ela colocou uma âncora onde deveria ter alguma carta de movimento. Ou seja, ela pode até estar pensando em outras profissões, mas ela não está fazendo nada para sair da psicologia. Ela está ancorada ali. E a quantidade de pensamentos que ela tem sobre novas profissões não tem uma constância energética. Talvez ela pense uma hora, aí daqui a pouco já não quer mais, aí daqui a pouco já pensa na outra alternativa, aí volta para outra. Não está havendo constância, ela está parada no que diz respeito a mudanças. Por isso que não aparece na mesa mudança nenhuma. Não, não existe isso, senão não existiria livre-arbítrio. O que há, quando a mesa mostra tendências futuras para vocês, é no sentido assim, a pessoa ela tá querendo uma coisa e ela tá pensando tanto, ela tá sentindo tanta vontade que aparece ali como tendência que vai acontecer. Então, assim, ninguém fora de ti vai dizer, não, fica aí por mais um tempo. Porque foi justamente isso que a gente te disse no início da consulta. Tu foi para ir para poder se limpar. Limpar o teu inconsciente e curá-lo do que aconteceu no passado. Se tu julga que já está curado, já está resolvido, vai para outro lugar agora. Ninguém escolhe uma profissão à toa. A gente escolhe a nossa carreira, a nossa profissão, baseado no que a gente acredita ser, no que a gente acha que pode ter, no que é uma verdade para nós, de acordo com os nossos traumas. Como ela tinha traumas de vidas passadas, ela escolheu de maneira inconsciente a psicologia, assim como vários outros psicólogos que se consultaram comigo também. Assim como eu vim aqui parar na terapia com tarô terapêutico. Não é uma escolha consciente, mas a partir do momento em que tu tem consciência de que já está resolvido, tu pode ir para onde tu bem entender, baseada na tua nova consciência de quem tu quer ser a partir de agora. Ninguém dentro ou fora de ti pode fazer essa escolha por ti. Cabe somente a ti e a mais ninguém. É tu que define o teu destino, é tu que define a tua criação. O que eu quero ser agora? Que vida que eu vou dar para Tainá? O que ela merece? Quais são os sonhos que ela tem e que eu tô tolindo, que eu tô boicotando, eu não tô permitindo que ela viva. Se tu gosta de artes, eu também fiz teatro por um tempo, mas fiz, adorava o canto, arte, fotografia, né? Então essa parte da arte também fez parte da minha vida e faz ainda. Filmagem, adoro vídeo, coisa de cinema, nossa, sou encantada. Então, se tu quer trabalhar com isso, ninguém fora vai te dizer não, tu não deve fazer isso,
porque não é assim que a consciência funciona. Isso eu disse no relato do meu desdobramento sobre a missão que nós temos aqui. Ah, qual é o meu propósito de vida, meu propósito de alma? Tá tudo escrito, não, né? Tá tudo descrito lá. Tá tudo compartilhado lá com vocês, é só assistir. Só que são vídeos longos que, como eu disse, só pessoas altamente focadas é que vão assistir e que me aguentam também, né? Porque ó, eu tenho que suportar, né? Sotaque, velocidade da voz, uma série de coisas. Tu tá aqui para resolver o passado, para se comportar de maneira diferente e ressignificar o teu inconsciente. Ressignificado e resolvido, todo o resto é vida que tu tem para viver. Só. Não vai aparecer no teu caso ali, eu tô vendo aqui que tu vai mudar de trabalho. Não, só se a tua vontade de fazer isso for muito grande, maior do que a tua vontade de continuar sendo psicóloga. Se tu acordar pensando nisso, for dormir pensando nisso, ficar se imaginando em outra profissão, teria aparecido na mesa. Como tu não tá com essa energia toda, e talvez por isso que tenha aparecido ali também o energizar, tu tem que botar energia a partir do teu pensamento e das tuas ações, aí sim a coisa se concretiza. Se não puser, tu vai continuar sendo psicóloga. Fernanda, pode compartilhar, sim, imagina. Eu fico, poxa, muito feliz até. Eu ouvi a última consulta, né, que você colocou com um menino que era psicólogo e eu tava chorando ouvindo a consulta dele. Eu falei assim, meu Deus, na minha eu vou chorar muito. Olha só. Vou guardar ela no meu coração, tá? Com toda certeza, vou levar ela junto comigo. Aprendi muito contigo, com essas tuas imagens, esses teus sentimentos, com as associações que a tua mãe fez. Eu adorei isso aqui. Embora eu entenda e respeite profundamente o teu sofrimento. É que eu não entendo mais como sofrimento, entende? Eu te agradeço pela oportunidade de ter ouvido essa tua história incrível, que eu tenho certeza absoluta que a partir dessa consulta vai ser mais incrível ainda, só que de forma mais positiva, né?